No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros católicos, estamos hoje na importantíssima festa de Cristo Rei, importantíssima festa para os nossos tempos. Como sabemos, a realeza de Cristo é espiritual, mas também é uma realeza universal e social. Não somente os indivíduos devem reconhecer a soberania de nosso Senhor, mas as sociedades também devem fazer isso. Como nosso Senhor mesmo diz, todo o poder lhe foi dado pelo Pai, no céu e na terra. Nosso Senhor é Rei enquanto Deus, claro, mas também enquanto homem ele é Rei. Rei enquanto homem por direito de natureza e por direito de conquista. Rei por direito de natureza em razão da união de sua natureza humana com a natureza divina pela união hipostática, colocando-o como cabeça do gênero humano. Ele é rei enquanto homem também por direito de conquista em razão de sua morte na cruz, adquirindo domínio sobre todas as coisas pelo seu sangue derramado. Todo indivíduo e toda sociedade devem reconhecer a realeza de nosso Senhor e colocar-se sob a sua doutrina, sob as suas leis, reconhecendo e seguindo também, claro, a sua igreja, a Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Toda sociedade, desde a família até o Estado, passando por todas as sociedades intermediárias, é uma criatura de Deus. Toda sociedade é uma criatura de Deus. E como criatura de Deus, toda sociedade deve se submeter ao Criador, como o próprio Criador deseja, isto é, aderindo à única religião revelada por ele, a católica. De fato, Deus criou o homem como animal social, ou seja, Deus criou o homem para que ele vivesse bem e mais perfeitamente com outros. Nós precisamos uns dos outros para vivermos de modo mais perfeito. A família sozinha não basta. É preciso a união das famílias, formando a sociedade civil, com cada membro cumprindo o seu papel para o bem comum. Ao criar o homem como animal social, Deus criou a sociedade e toda a sociedade. A sociedade é então uma criatura de Deus e deve se portar como tal, reconhecendo e seguindo a lei natural e a lei revelada, cultuando a Deus dentro dos preceitos da religião revelada por ele. O Estado, as associações de todo gênero, as empresas, os tribunais, as escolas, toda e qualquer sociedade deve reconhecer Cristo como Rei e se submeter a Ele. E uma sociedade deve fazer isso pelos seus chefes, em primeiro lugar. Cabe ao chefe da sociedade colocá-la sob Cristo Rei. Na luta contra o erro, caros católicos, para fazer triunfar Cristo, muitos equívocos surgem e nos levam justamente a diminuir Cristo e a fazer triunfar o erro. Entre esses erros, podemos citar o fato de nos reduzirmos em grande medida a sermos anti isso ou anti aquilo, anticomunista, anti-nova ordem mundial, anti isso, anti aquilo, e esquecemos da vida de oração. Esquecemos de buscar a excelência em nossos deveres de Estado. Esquecemos de buscar realmente e sinceramente a santidade. Nosso catolicismo se torna simplesmente um anti-isso, o anti-aquilo, no fundo, uma espécie de ideologia. Se nos opomos a alguma coisa, primeiro, porque amamos a Deus e não reduzimos a nossa religião a uma oposição qualquer.
Outro erro é buscar a vaga defesa da religião, caindo no indiferentismo religioso, como se toda religião fosse boa. Outro erro é ainda buscar restaurar a sociedade, colocando a guerra cultural em primeiro plano e como principal arma. É colocar a alta cultura, uma cultura superior, assim chamada, é colocar essa alta cultura cavalo de Troia para todo tipo de ideia como base para a reforma dos indivíduos e da sociedade. Outro erro é ainda buscar a solução no misticismo esotérico da identificação do homem com Deus e em suas práticas de astrologia, de alquimia e tantas outras, dizendo que as religiões são expressões diferentes, mas legítimas de uma tradição perene. É erro que se difunde, às vezes, de modo quase imperceptível na nova direita que vemos surgir e que vemos se infiltrar em meios católicos. Preciso ter bastante cuidado. Outro erro é buscar restaurar a sociedade com um primado da política, apoiando a direita ou a esquerda, ou o centro, que é uma mistura dos erros da esquerda e da direita, quando todas essas posições políticas, no fundo, se opõem à verdade. É erro, então, deixar-se levar ainda pelas paixões políticas, ou então nos fabricar mestres, ter culto de personalidade, colocando alguém em lugar da igreja, da sua hierarquia, do seu magistério, como se fosse a solução para todos os problemas. Basta seguir tal pessoa e então encontraremos todas as soluções de nossos problemas. Esse erro do culto de personalidade, da fabricação de falsos mestres, é um erro bastante comum e que corresponde, nos parece, à inclinação do povo brasileiro. São falsas soluções que parecem querer que Cristo reine, mas que, na verdade, o destronam, o descoroam. Caros católicos, disse que para que Cristo reine na sociedade, ele deve reinar primeiro em nossas almas. Verdade. Não adianta gritarmos Cristo Rei, nos lamentarmos pela situação de calamidade da igreja e da sociedade, se contribuímos para os males com os nossos pecados que não procuramos combater seriamente. Não teremos uma sociedade católica se não procurarmos viver como bons católicos, se não procurarmos a santidade. Tudo isso é verdade clara e límpida. Há, porém, algo que de uma só vez coopera imensamente para construir solidamente a realeza de nosso Senhor nas almas e na sociedade. Trata-se da liturgia da Igreja, o culto oficial e público que o próprio Cristo realiza em sua Igreja. Efetivamente, caros católicos, a liturgia, com a missa em primeiro lugar, nos santifica. Santifica a sociedade, moldando a sociedade com as verdades presentes nas suas cerimônias, nas suas orações, nos seus ritos. A cultura de uma sociedade, ou seja, o que uma sociedade cultiva, o que ela preza, o que ela estima, depende em grande parte do culto. A verdadeira guerra cultural é uma guerra espiritual que começa no culto prestado a Deus. O cardeal Pio, apóstolo da realeza social de Cristo e amigo do Papa Pio IX, no século XIX, já dizia: a questão social será resolvida pela questão religiosa, e a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. Nós podemos acrescentar a questão do culto, diz respeito, sobretudo, à questão da missa. Para que Cristo reine nas almas e nas sociedades, é preciso primeiro que a fé seja ensinada com clareza e destemor, sem respeito humano, sem ambiguidade, sem equívocos.
sem esconder a nossa insegurança e os nossos medos nas inovações. Quem inova em matéria de fé e de culto na igreja mostra medo e insegurança, adaptando-se ao mundo ou adaptando-se à sua própria vontade, à sua própria inclinação, com medo de conformar-se a nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos então de uma liturgia que pregue a fé. De fato, como diz Nosso Senhor, quem crer e for batizado será salvo. Como diz São Paulo, sem a fé é impossível agradar a Deus. O principal meio de pregar a fé é a liturgia. As missões, as pregações continuam a pregação que é feita pela própria liturgia, nos seus ritos, cerimônias, orações, nos seus gestos. E a missa tridentina, caros católicos, prega a fé de modo perfeito. Falando das verdades de fé com destemor, com clareza, sobre o céu, o inferno, virtudes, perdão, pecado, sobre as verdades sobrenaturais, sobre as verdades reveladas. Em particular, nos fala da verdade da presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade. A missa tridentina nos fala claramente da missa como sacrifício, de adoração, de ação de graças, de pedido das graças de que precisamos e também como sacrifício propiciatório para nos alcançar de Deus o arrependimento pelos nossos pecados. A missa tridentina fala também da verdade da fé do sacerdócio hierárquico instituído por nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, no cenáculo, na Quinta-feira Santa. Mas para que Cristo reine, caros católicos, não basta a fé. São necessárias as obras. Não bastam quaisquer obras, mas é preciso obras feitas por amor a Deus. Precisamos da caridade. E a missa tridentina nos dá isso. Ela coloca claramente Deus no centro. Pela posição do Padre versus Deum, voltado para Deus, coloca Deus no centro pelo latim, mostrando claramente que se trata ali de algo sagrado, utilizando uma língua morta que a Igreja ressuscita na sua liturgia. E pelo silêncio, mostrando que não somos nós o centro, mas é Deus o centro, é nosso Senhor Jesus Cristo o centro, por meio do Padre, que age na pessoa de Cristo. Deus é colocado no centro pelas orações repletas do sobrenatural, pelas cerimônias que nos mostram tudo isso. E colocando Deus no centro, a liturgia nos leva a fazer tudo por Deus, a agir por caridade, por amor a Deus. Para que Cristo reine, caros católicos, é preciso também reconhecer seu soberano domínio sobre todas as coisas em ato de adoração. Reconhecer e nos submeter ao soberano domínio de Deus. A missa tridentina faz isso com o sentido claro e profundo do sobrenatural, com as genuflexões, com as inclinações, com o gesto simples, por exemplo, de abrir e fechar as mãos, gesto que lembra o gesto de vassalagem. O vassalo que se coloca nas mãos do suzerano. Somos nós que nos abandonamos inteiramente nas mãos do soberano Senhor, que é Deus. A missa, o rito romano tradicional, nos mostra claramente que devemos nos entregar inteiramente, totalmente a Deus. Para que Cristo reine, caros católicos, é preciso restabelecer a autoridade com o seu bom exercício e a submissão à autoridade. A missa tridentina faz isso. Ela é hierárquica. Podemos ver isso ainda mais claramente na missa solene, a hierarquia entre o padre, diácono e subdiácono. E também a hierarquia dos ministros sagrados, padre, diácono e subdiácono, com relação aos fiéis, cada um na sua função, desigual para o bem comum. Isso influencia na sociedade, pacifica
a relação entre a autoridade e os outros membros em cada esfera e em cada sociedade, evitando a luta de classes nas suas mais variadas vertentes, seja entre o empregador e o empregado, o homem e a mulher, os pais e os filhos, professor e estudante, e assim por diante. Essa oposição que vivemos constantemente em nossa sociedade. Não, a autoridade existe, é legítima e necessária, estabelecida por Deus ao criar o homem como um animal social que precisava de uma sociedade. Toda sociedade deve ter uma autoridade. E isso é bom. É bom. E a liturgia da igreja leva a autoridade a um bom exercício dessa autoridade e os outros a reconhecer essa autoridade. Assim, caros católicos, a missa influencia na sociedade, pacifica a relação entre a autoridade e os outros membros, em cada esfera da sociedade e em cada sociedade que existe. Ela leva a autoridade a exercer o seu ofício para o bem dos subordinados. Leva os subordinados a serem dóceis para com a autoridade nas suas ordens legítimas. Poderíamos, caros católicos, citar outros tantos aspectos na missa tridentina que favorecem o reino de Cristo em nossas almas e na sociedade, e que tocam todos os aspectos da sociedade, incluindo, por exemplo, as artes. Como não reconhecer a influência da liturgia nas artes da pintura, da arquitetura, da música, por exemplo. A missa tridentina nos leva a reconhecer a realeza de Cristo, sem que ele deixe de ser ao mesmo tempo o amigo de nossa alma, o amigo íntimo de nossa alma, mostrando claramente a realeza de nosso Senhor. A missa tridentina nos leva também à intimidade profunda e respeitosa com o nosso Salvador, com o amigo de nossa alma. A missa tridentina, caros católicos, é, para nós, no Instituto Bom Pastor, a vida da nossa alma que queremos comunicar a todos. A missa tridentina é a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.